Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é muito interessante, é sobre o inhame, que é essa raiz muito nutritiva. E você sabe que antes de começar o vídeo, já começando, né? Ó, tô aqui com o inhame, tô aqui com o primo dele, bem próximo, que é o cará. Você sabe qual que é a diferença entre eles? Da onde você tá falando, me conta, qual que você mais usa? Geralmente o pessoal trata inhame, cará ou taro, né? Como se fosse a mesma coisa. Conta aí pra mim qual que você usa mais, tá? Se você sabe alguma coisa a mais que eu não vou falar no vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários. A verdade, gente, é que ele é um alimento super rico em nutrientes. E ele é muito poderoso para tratar um monte de doença que eu vou falar agora, combater a baixa imunidade, ele é super recomendado pelos nutricionistas. Em alguns lugares, como eu falei, ele é chamado de cará, tarô. Como é que ele é chamado aí na sua região? E o povo confunde tudo, porque não tem nada a ver, né? Hoje eu fui no mercado e fui comprar o inhame, e aí achei o cará. Eles não têm muitas semelhanças, eles só são feios, mas eles não são semelhantes. Inclusive, só talvez no sabor, mas na aparência dá para distinguir bem. Só para você ter ideia, ele está dentro de um cardápio especial para pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, equilibrada, porque ele ajuda na redução da obesidade, do diabetes, da hipertensão, das doenças do coração, até doenças dos ossos e doenças do cérebro. Mas por que será que esse alimento é tão especial, hein? Tem algum jeito de preparar um inhame que fique gostoso sem perder os nutrientes? Será que ele engorda? No vídeo de hoje você vai descobrir tudo isso e eu vou te dar umas ideias incríveis de como utilizar ele de uma forma saborosa nas suas preparações. Eu sou a Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Ó, vem cá, já deixa aquele like pra mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, vai, faz esse favor pra mim. Faz esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, porque ele pode ajudar muita gente que está doente. E deixa as pessoas mais saudáveis, principalmente quem não tem acesso à medicina rápida, não é mesmo? Então vai lá, a minha parte eu já estou fazendo aqui, que é compartilhando conhecimento, e a sua? Vamos explodir esse YouTube de tanto compartilhar e recomendar nossos vídeos, precisam chegar para essas pessoas, certo? No Brasil, pessoal, o pessoal do Norte e Nordeste gosta muito de usar o inhame, não é mesmo? Principalmente no café da manhã, no lugar do pãozinho. E olha, é uma ideia excelente. Quem está me assistindo aqui, deixa um salve aqui nos comentários e um cheiro para vocês aí do Norte e Nordeste. É uma sábia decisão, viu, substituir o pãozinho da manhã por esse alimento, porque além do inhame ter as fibras, vitaminas e é considerado um carboidrato complexo, ele também permite com que você fique saciado por muito mais tempo. Só para você ter uma ideia, um pãozinho francês tem 50 gramas, é uma merreca de grama, né? Mas ele tem 137 calorias, tem gordura trans, gordura saturada, zero de fibra, zero nutrientes, carboidratos e açúcar. Bom, isso permite com que esse alimento não tenha nutrição nenhuma, pelo contrário, né? É um alimento antinutricional, por causa da presença do açúcar refinado e da gordura trans. Você come, em vez de você se nutrir, você perde nutriente e fica doente. Agora, quando você consome o inhame no café da manhã, ainda que você consuma 100 gramas, um inhamezinho assim, ó, você está consumindo 118 calorias e não chega nem aos pés os 50 gramas do pãozinho que não dá para nada. Além de tudo, o inhame tem as fibras que permitem com que você vá ao banheiro. Por outro lado, eu duvido que o quilo do inhame esteja mais caro que o quilo do pão francês. É mais barato e nutritivo, apesar de que hoje eu fui no mercado comprar esse inhame e aqui onde eu moro tudo é o inverso. O que era para ser barato é caro, o que é para ser caro é barato. Mentira, não tem nada barato onde eu moro. E tava R$ 9,90 o quilo do inhame. Quanto é que tá aí na sua cidade? Você conta aqui pra mim nos comentários? Ó, o primeiro benefício que ele tem é o baixo índice glicêmico, que ajuda você a não engordar, porque não sobe a sua glicemia. E ele é muito bom para quem é diabético ou pré-diabético. Promove a redução do colesterol ruim, é uma coisa boa, certo? E ele também é uma fonte de carboidrato complexo. Isso quer dizer que você, ao comer ele, fica mais saciado por mais tempo. Em outras palavras, você não fica com fome tão cedo depois que tomou o cafezinho da manhã. Ele reduz o colesterol ruim, como eu já falei, mas por outro lado, aumenta o colesterol bom. O que muita gente já sabe é que ele melhora o sistema imunológico. Ele também é rico em vitaminas do complexo B, que é muito importante para auxiliar na absorção do carboidrato. O inhame também ajuda na diminuição das câimbras, porque ele é muito rico em minerais como potássio, magnésio, cálcio, que participam na contração e no relaxamento dos músculos. Ele é super antioxidante.
o que previne o envelhecimento precoce, porque a gente faz muito suco com inhame e uma fruta, certo? Ele é super indicado para os atletas por causa dos minerais e das vitaminas, como a vitamina A, a vitamina C, a vitamina do complexo B. E se você é atleta e está querendo ganhar massa muscular, saber que alimentos são indicados para você que pratica bastante esporte, eu já tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar ou aqui ou ali na descrição, aqui nos cards. Outra qualidade do inhame é que ele é ótimo para o cérebro, porque ele possui vitaminas do complexo B, que vão ajudar a estimular a memória e melhoram o estresse do dia a dia. E idosos, é muito recomendado que comam o inhame bem cozido, para alimentar ali, nutrir os neurônios. Agora, uma qualidade é que ele ajuda muito nos sintomas da depressão, porque os carboidratos que ele tem melhoram a função do cérebro durante a produção da serotonina, que é justamente o hormônio que dá aquela sensação de bem-estar. E o melhor de tudo é que é a alternativa indicada para quem tem restrições alimentares. Eu vou cortar meu pescoço, mas eu não digo quem é. Além de doença celíaca, alergia a proteínas do leite, essa aí é boa, hein? Anota aí. Se você tem algum problema desses, o inhame é um ótimo substituto no seu café da manhã, no lanchinho da tarde. É que nem a batata doce, né? Ele não tem assim um sabor muito forte, ele assume o sabor que você quiser. Se você quiser colocar ali uma canela em cima, vai com tudo que fica muito bom. Se você quiser colocar um azeite, um orégano, fica excelente, não é mesmo? Anota essa dica. Para mulheres na menopausa, ele é muito bom porque reduz os sintomas da menopausa, como a alteração do humor, aqueles calores intensos. E quem tem muitas cólicas menstruais, TPM alterado, o inhame ajuda a relaxar a musculatura do abdômen e diminui essas cólicas menstruais. Outra coisa é que ele melhora o nosso humor durante a TPM, por causa do carboidrato e da vitamina B6, e melhora a produção da serotonina, que te deixa mais relaxada. Ele também ajuda a reduzir o inchaço da barriga durante o processo da cólica menstrual, a dor de cabeça e a ansiedade. Então, bora lá comer inhame. É pouco ou você quer mais? E você, costuma comer inhame? Qual que é a forma que você mais gosta de comer? Conta aqui pra mim, hein? Não vai esquecer. Olha que eu vou te dar uma dica, hein? Olha a dica aí. Qual que é o melhor jeito de cozinhar o inhame? Você sabe? Bom, gente, o jeito certo de cozinhar, você não vai acreditar, é o mais simples. Quanto mais você ferver ou cozinhar, menos nutrientes ele terá. Rimou, é para você não esquecer. Lembra de uma coisa, se você fizer assado, isso vai diminuir o teor de água do inhame, que vai concentrar ali também mais carboidrato. E essa situação aumenta o índice glicêmico do alimento e isso não é bom, porque vai fazer você produzir mais insulina. Então anota aí, você pode cozinhar um inhame com casca ou sem, o que você preferir. Se você preferir tirar a casca, faz debaixo d'água com uma luva de preferência, porque ele tem uma substância que pode causar alergia na pele, tá? E o tempo de cozimento diminui bastante quando você tira a casca. Você já vai poder até descascar e picar em cubinhos, tá bom? Coloque esses cubos na panela e cubra com água e sal a gosto. O tempo de cozimento depois que abriu fervura, você vai contar aí no relógio entre 6 a 8 minutos para você ter um inhame mais al dente. Se você desejar mais macio, depois da fervura, desligue a panela entre 10 e 12 minutos. Agora, se quiser um purê mesmo, bem mole, aí você vai cozinhar até 10 minutos depois de abrir a fervura. Gostou da dica? Agora, tem gente que opta por cozinhar um inhame inteirinho, né? E você, nesse caso, vai ter que lavar bem a casca, colocar para cozinhar na panela de pressão, porque senão vai demorar bastante. E aí, na panela de pressão, depois que abriu a fervura, né, que deu aquele tss, vai deixar por uns 10 a 15 minutos lá fazendo a pressão e depois desliga. Nisso você já vai ter o inhame molinho. Você pode usar o inhame para comer com carne, com frango, levemente grelhado, né? Não muito para não perder os nutrientes. Você pode fazer bolos com o inhame já bem macio. Ele entra como um substituto numa porção de farinha, por exemplo. Você pode fazer um pãozinho de cará sem glúten, amassando ele com a farinha de arroz, um ovo, colocando o fermento e uma pitadinha de sal. Isso você vai aí ter uma massa que você pode levar na frigideira. Você vai ver que você faz no fogo baixo, ela vai dar uma subidinha, você vira e já está pronto para comer. Você pode colocar umas especiarias, ervas aromáticas. O fato é que quanto mais você trabalhar com o inhame já cozido, mais vai juntar carboidrato e mais aumenta a glicemia. Então o certo é você trabalhar ele mais in natura,
fazer ele como acompanhamento de alguns pratos, para você obter benefícios e não engordar. Mas afinal, pessoal, a colocase esculenta engorda? Hã? Ah, desculpa, inhame para os íntimos. Tem alguma recomendação em particular? Bom, pessoal, o ideal é que você consuma 1 a 3 porções de inhame por semana, substituindo um carboidrato da refeição, como o pão no café da manhã, o arroz na hora do almoço, a macarronada de domingo. Aí é você que decide o que você quer fazer. Se você substituir, você pode colocar um inhame, mas nunca comer ele junto com outros carboidratos. Porque apesar dele ser muito benéfico para a saúde, ele tem carboidrato e ele pode engordar sim, tá bom? Agora presta atenção que não é todo mundo que pode comer inhame, fica atento que ele tem efeitos colaterais e contraindicações. Algumas pessoas parecem ser mais sensíveis do que outras em relação ao consumo de inhame. Existem uns relatos, gente, que ele pode causar uma irritação, uma coceira no corpo ou nas mãos, principalmente ao você manusear ele, né, durante a retirada da casca. E realmente ele tem uma resininha e um cabelinho que às vezes pode dar uma coceirinha. Eu tô aqui com o nariz coçando, talvez seja isso também, né? Os cuidados principais, para quem não tem o costume de consumir, é cortar ele embaixo da água e usar luvas. Isso se você já tiver uma ideia de que você é uma pessoa alérgica, como eu, tá vendo? Coçando. Outro motivo também é a atenção, que ele é rico em oxalato, por isso as pessoas com tendência a pedras nos rins ou pedra na vesícula devem consumir ele com moderação, tá bom? Só isso, não precisa deixar de consumir, mas consuma com moderação. Fica atento aos sintomas mais sérios, porque às vezes ele pode causar um edema na boca, coceira, vômito, infelizmente, principalmente usando cru. Muita gente faz o suco de inhame, quem não passou mal não vai passar, certo? Mas quem é novo na história, vai experimentar um suco, não oferece o suco do inhame inteiro, uma pequena parte, dissolvido com cenoura, batido, né, com cenoura, com laranja, com uma fruta. Dá muito certo, mas tem que ir por partes, tá bom? Que a gente não sabe qual é a reação que essa pessoa vai ter ao inhame. Ó, tem muitas receitas de suco de inhame, mas a recomendação é não exagerar, principalmente, pessoal, para crianças grávidas e lactantes. Vocês estão nessa classe, não podem exagerar, não ofereça para esse tipo de pessoas, tudo bem? E aí, quem curtiu esse vídeo? Deixa aqui para mim aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí, faz a sua parte. Um grande beijo para vocês, até a próxima!